Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, a arqueologia bíblica. E para falar sobre o assunto, a nossa entrevista será com o Tiago Mink, advogado e fundador e curador do IBARC, Instituto Bíblico de Arqueologia. Tiago, é um grande prazer recebê-lo mais uma vez na RTM. Você já é de casa, né? Seja bem-vindo. Graças a Deus. Bom dia, Cacá. Bom dia, Fábio. Bom dia. Obrigado por mais uma recepção calorosa de vocês. Sempre bom estar aqui. Você sabe que eu brincava com você antes do intervalo? Nós falávamos que a vida de arqueólogo, será que é igual a do Indiana Jones? Né? Será que é assim, cheio de aventuras? Não é tão uma coisa tão rápida assim como é nos filmes, né? Mas tem algumas aventuras interessantes. Que legal. Agora, você que é um dos idealizadores do IBARC, conta pra gente, né? Qual que é o principal objetivo do Instituto? O Instituto foi criado para trazer ao público brasileiro conhecimento sobre arqueologia bíblica. Essas principais peças ligadas ao mundo bíblico, elas estão espalhadas nos museus ao redor do mundo, né? E a gente vê o dólar cada vez mais alto, é difícil visitar tantos países. A gente não tem essa conta exata, mas a gente estima que tem uns 22 a 23 países representados no IBARC por meio de peças. Então, Estados Unidos, Dinamarca, Rússia, Grécia, Israel, Turquia, Egito, Londres, né, Inglaterra e por aí vai. Então, tem peças espalhadas pelo mundo todo mesmo. Que legal. E uma dúvida que eu tenho, né? Como é que vocês fazem para trazer essas peças para cá? Acredito que a burocracia deve ser bem grande, né? Então, a gente pagou um impostinho aí alto, né? Quando bate isso na Receita Federal ali, mas cada peça tem sua história. Tem coisas que a gente produz aqui mesmo, tem coisas que a gente contrata pessoas para fazer, então maquetes. A gente contratou arquitetos no Brasil para fazer isso em 3D. Então, são 500 peças, né? Então, cada uma tem a sua história e a forma que a gente conseguiu obter. Você falou que são aí 500 peças, é um número alto para que a pessoa possa conhecer, né, entender, até visualizar aquele contexto bíblico. A pessoa deve ir lá no instituto e falar, isso aqui é uma lamparina que está presente no livro tal, mas era isso, o espelho era assim, né? Mas quais são os principais artefatos e peças que podem ser encontrados no Instituto Bíblico de Arqueologia? A gente tem 90% das nossas peças são réplicas, aliás, até mais do que isso, né? Então, a gente está dizendo, de fato, dos principais achados arqueológicos. Então, quando você pega uma estela de Tel Dan, é a primeira peça que solidificou o nome de Davi como um personagem histórico. Então, essa peça é muito importante para o nosso instituto, apesar dela ser uma réplica, o original está no Museu de Israel, em Jerusalém. Então, mas quando a gente fala dos originais, alguns que a gente tem o prego romano do primeiro século, então exatamente como era usado. Então, esse foi encontrado em Jerusalém, a gente compra com certificação de autenticidade e tudo mais. E a peça mais antiga que a gente tem é uma lâmpada da época do rei Davi. Então, nós estamos falando de 1000 anos antes de Cristo, né? Uma lâmpada original, você vê ela toda queimadinha ali pela utilização. Então, são peças que são bem caras pra gente no sentido emocional. Financeiro, às vezes, também, mas no sentido emocional, são peças bem importantes para nós. Ia ser legal ter essa lâmpada em casa, né, Cacá? Pensou? Acabou a energia elétrica, usa a lamparina de Davi. Essa daí que não vai queimar nunca, viu? Mas eu queria que você falasse, você falou que tem vários museus espalhados aí pelo mundo afora, né? Sim. Eu queria que você falasse quais são os principais e qual a importância de vocês aí dentro de todos esses museus aí que nós temos, né? Comparado com esses museus, a nossa importância é muito pequena, né? Mas a gente tenta trazer num lugar só tudo isso que tem de importância. Mas o Louvre tem bastante coisa sobre a Bíblia, o Museu Britânico em Londres tem bastante coisa e não tem como não citar o Museu de Israel em Jerusalém. Acho que se a gente fosse falar um top 3, esses seriam os lugares. Mas só aí você já está falando, né, de Israel, França e Inglaterra. São 3 lugares diferentes. Então a gente trouxe para São Paulo para estar tudo num lugar só. Você citou aí 3 grandes nomes de museus, né, que estão em outros países. Como que anda a arqueologia no Brasil, né? Quando a gente fala de arqueologia, como que as pessoas estudam? Como que elas podem se especializar? Como é que funciona tudo isso? Muito legal. A arqueologia no Brasil não é tão difundida, né? Não é um tema tão estudado e tão valorizado. Como, de uma maneira geral, cultura e conhecimento no Brasil, infelizmente, né? Não somos um país que valoriza muito isso. Mas você tem alguns cursos muito bons. Você pensar na USP, por exemplo, uma das maiores da América Latina, não tem uma graduação em arqueologia, só tem pós-graduação. Inclusive, a gente tem um voluntário que foi aqui de São Paulo, mas ele foi morar em Sergipe porque lá tinha uma graduação em arqueologia. Então, você vê que o Brasil ainda está engatinhando bastante
nessa temática. Eu acho um tema tão legal. Eu sou fascinado por história. Eu sou apaixonado assim por história que envolva Egito, né? Histórias bíblicas. Eu falei que um dos sonhos que eu tenho ainda é de um dia poder ir para Israel, né? Eu falava que eu queria ir para Israel com as aulas do Saião, né? Deve ser muito legal, você já Bem teve essa oportunidade. Imagina, você está ali na Bíblia, ali com o Saião, ele fala, olha aqui, você vai pegar e você vai ver aqui aconteceu isso, ele vai traz a passagem bíblica, aqui aconteceu isso, aqui, meu, deve ser demais. É demais, é muito bom. E o Saião, não preciso tecer muitos comentários, né? Todo mundo já conhece de cor e salteado. O Saião é uma pessoa muito especial, com conhecimento ímpar e um coração gigante também, né? É o entendendo a Bíblia de verdade, né, Cacá? Entendendo a Bíblia em loco. Entendendo a Bíblia em loco, né? Ô, Tiago, mas conta pra gente sobre o seu envolvimento com essa área aí de arqueologia, né? Como é que foi isso? Desde pequenininho você já gostava de história, já gostava de estudar a Bíblia? Como é que foi? Não, eu nunca gostei de estudar a Bíblia, não fui alguém influenciado a isso, apesar de vir de uma família católica por parte de pai e judaica por parte de mãe. Não eram famílias muito praticantes, né? Aquela família bem brasileira, comparece nas grandes festas e nos grandes eventos e só, né? Com exceção as minhas avós, né? As minhas avós eram, até hoje são, bastante assíduas, mas o resto da família não, então eu não tive essa influência dentro de casa. Eu diria que eu cresci com uma família não praticante, então não tinha muito contato com o texto bíblico, mas sempre gostei muito de história, né? Nunca soube fazer conta, então eu tive que fugir para humanas, não tinha jeito, né? A gente também. Te entendemos. Mas eu gostava muito de história, acabei indo fazer direito e como bom advogado a gente gosta de uma boa briga, né? E acabei me envolvendo com apologética na faculdade com quem hoje é minha esposa, né, e meus sogros, porque a gente começou a se relacionar e eles sempre tiveram envolvimento com Bíblia, com igreja e tudo mais, e a gente começou a discutir temáticas, porque eu não tinha nenhum tipo de fé, era alguém bem cético, e acabei falando, dá aqui esse negócio que eu vou estudar, vou te mostrar que tudo isso aqui é mentira. Então esse é o meu... Aos 21 anos eu comecei a me envolver com a Bíblia dessa forma. Falando em sogro, esposa, o Thiago faz parte do seu time, viu, Fabinho? Tem gêmeas. É mesmo? É um casal. Um casal, gêmeos, né? Gêmeos Fabinho de 6 também, meses. tem 2 meninas. 6 meses? 6 meses. Nossa. Inclusive, mandar aquele beijo pra minha esposa e pro meu sogro que tá em casa, né, segurando a minha pra poder liberar o alvará. Senão... Esse sogro e sogra é o que salva a nossa vida, né? Realmente, Olha... muito importante. Mas eu vou te contando como é que vai ser as próximas etapas, viu? Que as minhas já estão quase 3 anos, então já passei. Me adianta algumas dicas. Que legal. Você sabe que eu tenho acompanhado o IBAR, que até comentei contigo quando você chegou, através do Instagram. Daqui a pouco a gente até divulga o Instagram para você ouvinte RTM. Quando você recebe grupos, eu vejo pessoas de todas as idades, né? Sim. As pessoas aí com as peças, estão desde crianças até pessoas mais velhas. Como que as pessoas podem conhecer o IBAR? Como que elas podem visitar? Legal, obrigado por essa pergunta, Cacá. Hoje, a nossa equipe é muito pequena e ela é composta 100% de voluntários. Então, a gente tem uma questão logística para conseguir agendar. Então, se o pessoal entra no site e fala, pô, não tem data disponível, porque eu tô com gêmeos de 6 meses, né? E o Samuel, que é o outro guia, também tem uma vida bastante atarefada, tem uma filha pequena também. Então, a gente espera o pessoal entrar em contato com a gente via e-mail, WhatsApp, Instagram, aborda um pouquinho as necessidades, eu preciso do dia tal, tantas pessoas, e aí a gente consegue organizar essa logística e agendar diretamente com o grupo, porque senão fica impossível. E você trabalha com, no caso de excursões, assim, você também é aberto, né, para escolas, para igrejas. De repente, né, a igreja quer levar o pessoal para entender um pouco mais. A gente teve escolas que levaram, faculdades que levaram o grupo, às vezes faculdade de arquitetura, quero lá entender a influência da Bíblia na arquitetura. Tem faculdades de teologia, faculdades de história, colégios, escolas dominicais. O pessoal eu vou levar a classe da escola dominical, nós vamos fazer um café da manhã aí. Pode? Pode. Vamos, a gente recebe, faz uma estrutura. Então dá para ser bem criativo nessas visitas. E o legal de tudo isso, Thiago, é que quando você tem as peças, né? Quando você tem a história ali na sua frente e você compara com a Bíblia, não tem como, por mais que você seja cético, a pessoa fala, a Bíblia é só apenas um livro histórico, né? Um livro escrito aí por homens e tal. Sempre tem aqueles que falam isso. Uhum. E a arqueologia comprova, né? Sim. Tudo isso traz toda a veracidade, a autenticidade do que está escrito ali. Sim, hoje
ninguém que se diz sério, um estudador sério, um arqueólogo sério, pode dizer que a Bíblia não é um documento histórico confiável. Pelo contrário, cada evidência, cada nova descoberta só confirma questões do texto bíblico. Então você não tem nada hoje descoberto, nada, nenhuma evidência. Achei isso daqui, que desminta a Bíblia. Às vezes vai mudar a forma que a gente lia o texto, porque a gente está falando de uma outra época, de uma outra cultura, então às vezes algumas palavras para a gente são estranhas, algumas expressões que são próprias daquela época. Então a gente interpreta de um jeito, quando você vai ver, poxa, não era assim que o pessoal enxergava. Então muda a nossa interpretação, mas o texto continua intacto. Você sabe, tem uma coisa, viu, Fabinho? Lendo a Bíblia há pouco tempo atrás, tem uma passagem que fala do espelho, enfim. Uhum. Aí na nossa cabeça, a gente pensa no espelho de hoje. Sim. Né? Que é totalmente... Você vê o teu reflexo ali, mas na época bíblica, o espelho era aquela coisa polida, meio fosca, que não tinha uma imagem tão clara, né? 1 Coríntios 13, né? Paulo, depois daquele texto bonito sobre o amor, vai dizer que a gente vê como um espelho, de forma turva, de forma escurecida, ou seja, não consigo enxergar direito. Como assim você não consegue enxergar direito no seu espelho? Né? Diferente e aí, mesmo da pra gente não faz sentido. Então vamos mudar o texto para nossa realidade. É claro que eu não estou mudando a Bíblia, estou fazendo só uma paráfrase aqui. Nós vemos como se nós estivéssemos vendo na panela da nossa casa. E aí a gente entende, poxa, se eu pegar a panela, eu vejo um reflexo, mas eu vejo um reflexo completamente distorcido. É isso que Paulo estava querendo dizer aos Coríntios. Que legal bacana. isso daí. Eu fico pensando também que o museu é um ótimo passeio para você levar, de repente, um tio, um parente que não acredita, que vem nessa ideia que o Cacá falou. Não, mas a Bíblia foi escrita por homens, sim, por homens, mas homens inspirados por Deus, né? Muito legal a gente pensar nessa estratégia, até de evangelização, de levar alguém que é cético, né? Que assim como você não acreditava. E eu que falando sobre isso, já teve casos de pessoas que foram lá, e aí você percebe que a pessoa ficou meio em choque, assim, quando viu tudo aquilo e mudou aí a sua cabeça na hora? Sim, já teve. A arqueologia, né, ela é uma ciência, então não dá para você discutir do ponto de vista religioso. Será é inspirado por Deus? Não é? Essa matéria ela não entra. Mas você consegue mostrar que aquilo que foi escrito, de fato, aconteceu. E aí você pode tirar conclusões teológicas e filosóficas em cima daquilo. E considerando que a Bíblia é um documento histórico, ela não está limitada ao crente, ao judeu, ao católico. Sim. Ela está aberta a todas as pessoas porque ela é a história da humanidade, faz parte daquilo. Igual você vai estudar o Egito Antigo, a China, os povos aqui da América do Sul e Central, os astecas, maias, incas. Você está estudando o povo de Israel, você está estudando a relação dele com os outros povos. Então, a gente tem visto muitas pessoas que se interessam pela história, pelo impacto que a Bíblia tem na história. E esse é um papo para outro dia, mas, por exemplo, Constituição, a primeira ideia de Constituição veio da Bíblia. Né? Você ter alguém que limita o poder do rei. O rei naquela época era uma divindade. E você tem tantas... E a Bíblia que vai dizer, rei, não faça isso. Rei, não faça aquilo. Como assim, rei, não faça? Ele é uma autoridade máxima, divina. A Bíblia é o primeiro documento desse mundo antigo que vai dizer, não é não. Deus está acima do rei. Portanto, o rei atenha-se às suas limitações e às suas funções. E tem outra coisa também, né, que a gente só encontra na Bíblia, por exemplo. Não lembro qual foi o pastor que eu vi comentando uma vez, que ele falou o seguinte: você acha certo roubar? O cara fala, não, claro que não. E matar? Você acha certo matar? De jeito nenhum. E trair a esposa, né, cometer o adultério, você acha correto? O cara falou, não, de jeito nenhum. E o cara era ateu. Falou, tá, mas você sabe onde estão essas colocações? Na Bíblia. Então, tudo isso que a gente aprende, que a gente não deve fazer, é bíblico. É bíblico, sim. Isso é muito legal. Falando agora em arqueologia, novas descobertas, né? Vamos lá. Recentemente você participou do programa aqui com o Saião, a Sim. Bíblia e o Jornal, Sim. que tem muitos acessos. Se você não teve a oportunidade de ver, acesse o nosso canal do YouTube, RTM Brasil, e você vai ter a oportunidade. Vai lá, a Bíblia e o Jornal, participação do Thiago Mink, muito legal também falando de arqueologia. Mas quais as novidades? Vamos lá, tem 2 notícias pra gente não se alongar tanto, né? Porque senão o pessoal vai ficar até a hora do almoço aqui com a gente. Mas toda hora a arqueologia descobre coisas novas. Você tem uma embarcação descoberta agora no final do mês de junho, no norte de Israel, já em águas profundas, a mais de 90 quilômetros da costa. E essa embarcação tem 3.300 anos.
Então a gente está falando de quase aí 1000 e poucos anos, 1300, 1400 anos antes de Cristo. Isso é uma época interessantíssima pro mundo bíblico. Se discute inclusive a possibilidade do Êxodo ser dentro dessa época, entre o século XII e XIV, tem algumas discussões a respeito dessa datação, mas é a embarcação mais antiga encontrada a essa distância da costa, porque o que se entendia é que eles não tinham tanta capacidade de navegação. Então, eles não se afastavam a tal ponto de eles não conseguirem enxergar a costa para você indo de um porto a outro. Com essa nova descoberta, que ainda vai demandar aí uma série de análises, mas pelo menos a gente já consegue ver que o conhecimento que eles tinham nessa época sobre navegação era muito maior do que a gente imaginava, porque eles estão muito longe, já não enxergando em alto mar mesmo. Então isso é muito legal. E como que eles descobriram isso? Pessoas ali, de repente, fazendo mergulho, ou tem pessoas especialistas que ficam atrás mesmo dessas descobertas? De uma maneira geral, você tem as duas situações. Você tem gente que ativamente vai pesquisar e você tem encontros casuais. Né? Em Israel, a gente fala, você tropeçou, você cai em cima de um achado arqueológico. Nesse caso específico, era uma empresa de óleo e gás que estava fazendo um estudo na região para questão energética e acabou descobrindo ali. Falou, opa, Autoridade de Antiguidades de Israel, achei uma coisa estranha aqui diferente. E aí foram verificar e descobriram. Então, que legal que eles tiveram isso. essa atitude, né? Não destruíram. Não, Israel é muito sério em relação a isso, né? Você tem vários casos, rodovia, metrô, hotel, de que você começou uma obra, achei uma escavação. Achei uma questão, para tudo, faz a escavação, verifica, depois você continua ou não continua, você vai perder aquele empreendimento, vai ter que fazer em outro lugar. Né? Então Israel valoriza muito os achados arqueológicos. Essa foi a primeira, essa embarcação é de 3.300 anos. E a segunda? A segunda também é bem interessante, ainda ela é um pouco menor em termos de evidência. Você tem um arqueólogo que propôs a ideia de que ele encontrou um acampamento assírio do ano 700 a.C., perto de Jerusalém. Né? Aqueles que são mais apegados à Bíblia vão lembrar que o rei Senaqueribe da Assíria cerca Jerusalém na época do do rei Ezequias e do profeta Isaías. Isso a gente vê em Reis, vê em Crônicas e vê no próprio livro do profeta. E essa história diz que o Senaqueribe cerca Jerusalém, mas ele não consegue conquistá-la. Né? O anjo do Senhor vem, aflige o exército de Senaqueribe e ele tem que voltar para Nínive. E esse arqueólogo, com base em algumas imagens do tipo de acampamento, sua formatação oval, ele sugere que ali tenha sido o último acampamento de Senaqueribe perto de Jerusalém para ele poder depois voltar para Nínive. E agora mais escavações serão feitas em cima dessa proposta, em cima disso que ele escreveu, para verificar se se não é, porque às vezes a gente tem algo que é completamente viagem, né? Alguém comeu alguma maionese vencida e fala umas bobagens, né? Você tem questões que são possibilidades, então até hoje, lugares que se visita em Israel, você fala, olha, aqui é uma possibilidade, a gente ainda não tem certeza. E lugares ou objetos que são 100% ou 99,9% de certeza, no sentido de, olha, é alta a probabilidade isso aqui, então tem essas diferenças e mais estudos precisam ser feitos. Mas essa história do cerco é muito bem comprovada por outros achados arqueológicos. Que legal. Legal. Bom, além das exposições, quais são as outras atividades educacionais que o IBARC realiza? O IBARC está tentando, há 2 aninhos, aí, lançar um curso digital sobre arqueologia, Bíblia e tudo mais. A equipe pequena nos limita um pouco, mas a gente às vezes dá aulas, dá palestras, dá estudos, às vezes até com o que a gente chama de acervo itinerante, né? A gente escolhe algumas peças, agora, às vezes temáticas específicas. A gente já fez eventos com culinária bíblica, então, olha, você vai ter uma aula específica sobre tal assunto e o André recebeu um livro essa semana aí, ou semana passada, o André Castilho, o nosso diretor de produção, e que é um livro com receitas gastronômicas bíblicas. Legal. Que bacana. Muito legal. O Vasily Nelson tá ouvindo a gente lá em Votorantim, tá gostando demais da entrevista, tá lá em Presidente Prudente, na verdade, né? Tô aqui ouvindo e vendo aqui de Presidente Prudente. Achei uma pergunta legal da Marília. Ela escreve o seguinte: tem como visitar o museu
vendo estas peças de uma forma online? Será que um dia você pretende fazer um tour online? Isso está em produção. Esperamos até o final do ano ou ano que vem lançar esse tour online, porque a gente sabe que tem muita gente que está mais longe da capital paulista e teria mais dificuldade de vir, apesar de já termos recebido pessoas até de outro estado, mas a gente sabe que o Brasil é muito grande, né? Então a gente planeja assim digitalizar o acervo. Tá vendo, Marília? Aguarde. Aguarde. Em breve. E falando do público, qual o principal público que você recebe? A gente falou que pode ser escola, pode ser o pessoal de igreja, mas qual o público geral assim que você mais recebe? Pelas nossas estatísticas, eu posso dizer que no 80% é um cristão entre os seus 26 e os seus 40 anos. Esse tem sido o nosso maior público. Mas a gente também não tem uma amostragem tão grande. Hoje a gente já recebeu mais de 3 mil pessoas, né, no IBARC, mas a gente ainda é pouco conhecido, tem muita coisa para trabalhar. Mas só na grande São Paulo tem uns 20 milhões, né? Então 3 mil é uma amostragem muito pequena, mas é o cristão de seus 30 e poucos anos tem sido a maioria. Agora, a pergunta que não quer calar, Tiago, como um arqueólogo, acho que uma das maiores que as pessoas têm vontade e tentam descobrir de qualquer maneira, onde está a Arca da Aliança? Tem que perguntar para o Indiana Jones, né? Porque eu sempre vejo esses temas. Recentemente um falou que encontrou, que sabe onde está, mas agora Israel não deixa. Aí a gente fala que está em outro lugar, está no lugar que hoje pertence à Palestina. Enfim, então, é um jogo de empurra-empurra que a gente nunca sabe quem que está falando a verdade ou não. Nesse momento a gente não sabe, né? A Arca da Aliança hoje ela é um mistério para a arqueologia e ela é uma semente para muitas teorias da conspiração, né? Então você tem de tudo sobre a Arca da Aliança. A gente precisa lembrar que é um material feito em ouro, que vale muita coisa. Então, no passado, né, a gente teve a invasão babilônica e que eles levaram os despojos do templo, né? A gente destruíram o templo de Salomão, então a gente não sabe exatamente se eles levaram a arca. Não existe essa menção expressa nem no texto bíblico, nem em textos extra-bíblicos. A partir dali a gente sabe que a arca desaparece completamente. Vocês têm um texto chamado aí de apócrifo do período intertestamentário que fala que a arca foi guardada e escondida. Mas a gente não tem hoje na arqueologia maiores informações sobre isso. Já tem gente perguntando aqui, as pessoas querem saber como é que eu faço, qual site, onde eu pesquiso, por favor, obrigada. É a Lúcia Farias, está lá em Macapá, né, acompanhando a gente. Então, para quem quiser conhecer o trabalho do IBARC... Legal. Nosso Instagram é @ibarc, de Instituto Bíblico de Arqueologia, né, .br. Então, entrando no nosso Instagram ou no nosso site, que é ibarc.org.br, você manda uma mensagem. Pessoal, gostaria de visitar, tem um grupo de 5 pessoas, de 10 pessoas, e aí a gente conversa direitinho para agendar a melhor data. Só antes de encerrar, Cacá, mandando um abraço para Rosângela, Lençóis Paulista. Ela falou, amo tudo sobre arqueologia e teologia. Então, ela está no interior, dá para vir para cá, né? Marca no fim de semana, precisa agendar antes. Precisa agendar antes, senão vai dar com a cara na porta lá. Agenda antes e vem pra cá, já monta a caravana, viu, Rosângela? Um abraço pra você. Vai ser um prazer receber. Pois é, e o tema de hoje foi arqueologia bíblica. A entrevista foi com Tiago Mink, advogado, fundador e curador do IBARC, Instituto Bíblico de Arqueologia. Tiago, como eu sempre digo, é um grande prazer recebê-lo, porque a gente aprende bastante. O prazer é todo meu, sempre gostoso estar aqui com vocês. E o Fico por Dentro vai ficando por aqui. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 9 horas. Curta e compartilhe essa entrevista. Se a Luana estivesse aqui, ela diria que, por sinal, foi ótima. Um forte abraço para todos. E amanhã eu volto, se Deus quiser, a partir das 3 da madrugada. E a Renata segue até as 2 da tarde. Cacá, foi um prazer apresentar o programa com você. Matamos um pouquinho da saudade. Prazer todo meu, matando saudades, né, do microfone. Faz tempo que a gente não fala, né? A gente continua aprendendo um pouquinho a cada dia. É verdade. Um abraço pro Cacá, pro Tiago, para todos os ouvintes e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.